Eu consolo nos problemas e contigo sempre andar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse fim de semana próximo é o carnaval e, como de costume, muitas igrejas estarão em retiro. Aqui na nossa igreja nós teremos o retiro de adolescentes. Muitos irmãos estão envolvidos. Os jovens vão para o Retiro Nacional de Jovens em Goiás. Muita gente vai participar desse acampamento também. Outras igrejas eu sei que já estão se programando para também estarem em retiro ou acampamentos. Então eu quero pedir a oração dos irmãos nessa semana por esse tempo. E para isso eu quero chamar a Conceição aqui, para orar por esses retiros, que o Senhor leve os nossos adolescentes, os nossos jovens em segurança e assim abençoe grandemente esse tempo lá. Pode vir aqui orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai amado, por essa manhã que estamos aqui para te cultuar e te louvar, Senhor Deus. Muito obrigado. E agora, Senhor Deus, nós queremos colocar os jovens, os adolescentes no teu altar, Senhor, em relação a esse retiro. Que o Senhor nos conceda, Pai amado, sabedoria, discernimento para recebê-los, para que eles também, Senhor Deus, recebam a sua palavra e estejam juntos, Pai amado, no local que foi escolhido. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Mesmo assentados. Atos, capítulo 12, o versículo 25. Atos 12, 25. Vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Atos, capítulo 12, verso 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Agora Atos 13, 13. Uma folhinha aí para frente. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge de Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Nós estamos acompanhando a história de João Marcos. Agora, passa mais um pouquinho para Atos capítulo 15. Verso 36 até o 39.
Vamos ler juntos esses 3 versículos? Atos 15, do 36 ao 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde entre, não os acompanhando no trabalho. Houve então entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Apenas até aqui. Muito obrigado. Vamos cantar louvores ao Senhor? Convido os irmãos para ficar de pé para a gente louvar ao Senhor. E esse primeiro cântico, ele fala sobre Jesus ter vindo na Terra como luz do mundo e ter entregado a vida dele para a gente poder viver. O próximo cântico que a gente vai cantar, ele continua falando de Jesus, que
totalmente amável, totalmente digno do nosso louvor. E que ele também tem um nome doce, e que é um nome poderoso e que é capaz de trazer todos nós a salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. E que consolação que a gente tem de saber que Jesus pode nos dar salvação e que a gente pode estar descansando no poder de Deus e que Ele está com a gente em todos os momentos para nos socorrer. Braços do teu rei, estou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Sempre hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Rei, estou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada, temerei,
Amém. Os irmãos podem sentar. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Do verso 1 até o verso 11, perdão. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Marcos 1, de 1 a 11. Diz assim o texto bíblico: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra lida, que esta exposição possa vir de encontro às nossas vidas e transformar aquilo que precisa ser transformado, que ela venha também ao encontro de nossas vidas e acalente e conforte o coração que está precisando de conforto, Deus. Rogamos ao Senhor que nos abençoe nesse momento, abrindo o entendimento do nosso coração para a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, irmãos, é muito interessante, é o início do Evangelho de Marcos. Uma vez ouvi uma pregação nele que me chamou muita atenção, até no Pregue a Palavra, o pastor Jonathan estava lá, e eu queria trazer essa mesma reflexão para os irmãos, de como é interessante pensar no Evangelho de Marcos e no propósito do Evangelho de Marcos ao escrever esse livro, e como ele quer demonstrar uma única verdade para nós. E está no versículo 1. Ele quer demonstrar que Jesus Cristo é
o Filho de Deus. Marcos vai escrever o seu evangelho para provar isso. Ele quer demonstrar para os seus ouvintes que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus, aquele que cumpre as profecias, as promessas feitas no Antigo Testamento. Então, Marcos está escrevendo ali por volta da década de 60 depois de Cristo. E ele então escreve justamente para provar que Jesus é Cristo e é o Filho de Deus. E nós lemos um pouquinho da história de Marcos em Atos. Marcos era um jovem que acompanhou Barnabé e Paulo na sua primeira viagem missionária. Só que no meio do caminho, Marcos abandona a viagem missionária, como nós lemos. Ele, talvez na sua pouca idade ou falta de maturidade ou possíveis medos, ele abandona a viagem. Nós vemos que isso soa negativo para Paulo, porque na segunda viagem, quando Barnabé quer levar de novo Marcos, Paulo fala para ele, não, ele nos abandonou na primeira viagem, não vamos levar. E isso causa uma desavença, uma confusão entre Paulo e Barnabé, de modo que nós temos uma separação entre Paulo e Barnabé. Paulo então leva outra pessoa consigo, Silas, e Barnabé vem com Marcos para outro lugar. E nós temos esse registro, mas o que é fantástico nas Escrituras é que Paulo, lá no final da sua vida, preso nas masmorras de Roma, escrevendo a Timóteo, ele pede para que Timóteo chame Marcos. Está lá, 2 Timóteo 4,11. Paulo chama e diz, traz também a Marcos, porque ele me é útil. Olha que coisa interessante, no final da vida de Paulo, Marcos foi considerado alguém útil, o que ele não era no início para Paulo. No início ele era um jovem inconstante, que desistiu no meio do caminho, mas no final, Marcos era alguém útil para o ministério. E Marcos é o autor deste evangelho. É ele quem escreve esse evangelho, conhecido como Evangelho de Marcos. A pergunta então para nós é, o que aconteceu na vida de Marcos que transformou a sua trajetória de alguém inconstante, de alguém que abandonava os companheiros de fé, em alguém útil para o ministério? Qual foi a grande transformação na vida de Marcos quando ele escreve esse evangelho? Marcos está maturando a sua fé, maturando o seu conhecimento de Cristo. Ele está se aperfeiçoando e ele chega a uma conclusão que muda completamente a sua vida. Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Essa é a mensagem que transformou a vida de Marcos. Essa não é a mensagem que transformou a nossa própria vida? Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia entendemos pela ação do Espírito Santo em nossas vidas que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Esta é a mensagem que transforma vidas, irmãos. E é justamente isso que Marcos entendeu. E olha como ele vai descrevendo e mostrando como esse processo vai sendo provado. Como provar, como testificar que Jesus de fato é o Filho de Deus. Versículo 2 em diante, nós vemos que as Escrituras testificam que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Olha o que Marcos escreve. Ele diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. E ele vai citar o profeta Isaías. É interessante que esse texto, ele fala tanto sobre aquele que havia de vir como Messias, como aquele que havia de vir preparando o caminho do Messias, que é João Batista. Mas
toda a Escritura vai testificar que Jesus é o Filho de Deus. Certa vez, Jesus estava num embate com os fariseus, aqueles religiosos da sua época, e ele disse: vocês creem nas Escrituras porque julgam encontrar nela a vida eterna, e vocês estão certos, porque elas mesmas testificam de mim. Elas mostram que eu sou aquele enviado por Deus. E nós vemos no ministério de Jesus várias ocasiões em que ele está citando as Escrituras para mostrar que ele é o Messias. Lembram do caminho de Emaús? O estranho no caminho de Emaús? Depois da ressurreição, no domingo, 2 dos discípulos de Jesus saíram de Jerusalém para um lugar chamado Emaús, um vilarejo chamado Emaús. E no caminho, Jesus aparece para eles, mas eles não reconhecem que é Jesus. E eles vão conversando e Jesus vai explicando, a partir das Escrituras, o que deveria acontecer com o Messias. E no final da conversa, quando Jesus se retira deles, eles dizem: mas não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Porque as Escrituras testificam que Jesus é o Filho de Deus. E olha só, Marcos vai citar Isaías, ele vai dizer: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Veja, ele é a voz que clama no deserto, dizendo: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, o Messias virá. E era exatamente isso que João fazia. Então, as Escrituras, irmãos, testificam de Jesus. Quando nós lemos as Escrituras, principalmente no que se refere ao Antigo Testamento, precisamos ter em mente que toda a Escritura testifica de Jesus. De alguma maneira, aqueles textos do Pentateuco, as profecias, os salmos, tudo isso vai falar de Jesus de alguma maneira. Então nós, na nossa leitura, precisamos começar a prestar atenção em como o texto revela Jesus para nós. E isso é um exercício, irmãos, difícil de ser feito às vezes. Porque não podemos pegar simplesmente uma coisa e dizer que é Jesus. Eu tinha um amigo que uma vez ele estava pregando e dentro da pregação tinha um carvalho. E ele falou: irmãos, esse carvalho aqui, se a gente mudar uma letrinha, a gente encontra Calvário e aponta para Jesus. Ele está alegorizando o texto. Não é esse, e esta pedra é Jesus. Não, não é isso, irmãos. Mas de um modo especial, de um modo inteligente, o Antigo Testamento descreve a Cristo de maneira, às vezes, representativa. Por exemplo, quando lemos sobre os sacrifícios, os animais que eram mortos, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Quando vemos as histórias dos reis de Israel, Jesus é chamado de Messias, aquele que vem reinar. Quando vemos as histórias dos profetas proclamando a palavra de Deus, Jesus é o grande profeta que vem revelar a vontade de Deus. Veja como nós podemos encontrar Jesus lendo as Escrituras, e principalmente o Antigo Testamento. O Novo Testamento é mais fácil, já está bem claro para nós. Mas, de fato, as Escrituras testificam de Jesus. João, então, citando as Escrituras, dizia, apareceu João, versículo 4, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E todo o povo ia confessando seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Não somente as Escrituras testificam de Jesus, mas João testificava de Jesus. Isso aqui é muito importante, porque João é um profeta, o último dos grandes profetas. Ele, e o texto, Marcos faz questão de citar algo muito interessante. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo.
ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Essa é uma característica de profeta. Profetas se vestiam assim, muitos dos profetas. Elias e outros profetas andavam pelos desertos, viviam nos desertos em muitas ocasiões. Eram um grupo que testificava do Messias. João, um personagem histórico, certo? Alguém que existiu, vivenciou, testificou a respeito de Jesus. E é interessante quando nós lemos o Evangelho de João, que nós vemos esse encontro descrito aqui em Marcos. João está lá, perto do Rio Jordão, e ele vê Jesus vindo na sua direção. O Espírito Santo, que já habitava em João desde que ele era um bebê no ventre de sua mãe, na hora comunicou com ele que aquela pessoa vindo era Jesus, era o Messias. E ele olha para as pessoas e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. João testificava a respeito de Jesus. Por que isso é importante, irmãos? Não somente João, mas tantas outras testemunhas oculares da história. Lembram do repórter Esso? Esse é bem antigo. Não é da minha época, mas eu estudei na faculdade. O repórter Esso era um programa de rádio que dizia em slogan: nós somos testemunhas oculares da história. Aqueles que vivenciaram e viram Jesus e testemunharam aquilo que viram e ouviram de verdade como personagens reais no tempo e no espaço a respeito de Jesus. Isso é importante, irmãos, e parece algo sem importância para nós, porque nós acreditamos que Jesus é um personagem, que ele viveu de fato, que ele foi um ser humano de fato, mas há quem não acredite, há quem não veja importância no fato de Jesus ter existido de fato, de pessoas terem conhecido Jesus, de pessoas terem visto o que ele fez e testemunhado aquilo que viram. Pessoas que acreditam que não há importância, de fato, se Jesus existiu de verdade ou se essa história é só uma história, um mito. O importante é acreditar em Jesus, alguns dizem. E isso está completamente equivocado. A nossa fé é uma fé histórica. Ela é uma fé que tem razão de ser. Ela é uma fé que se mostra racional. Há um personagem histórico, há um fato que aconteceu. Aliás, o Evangelho é chamado de boa notícia. E notícia é algo que aconteceu de um fato. João testificava de Jesus. Ele de fato acreditava no Messias. Nós vemos então as Escrituras testificando de Jesus, dizendo: eu vou, como se Deus dissesse, eu vou enviar diante de ti um mensageiro que vai preparar o teu caminho. Nós vemos esse mensageiro chegando, João Batista, que vai pelo caminho do Jordão batizando, pregando o arrependimento. Nós vemos então os profetas e João testificando a respeito de Jesus. E olha só o que João pregava no versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João pregava exatamente essas palavras. Eu vos batizo com água, porém depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, aquele que de fato é o Messias, e ele vos batizará com o Espírito Santo. E essa promessa não é João simplesmente que está revelando para nós, ele está se lembrando de vários textos no Antigo Testamento que falam que o Messias vai derramar o Espírito sobre toda a carne. É interessante que Pedro, quando no seu primeiro sermão após a descida do Espírito Santo, ele cita o texto de Joel, falando que hoje aconteceu o que está escrito em Joel, porque o Espírito Santo desceu e fomos batizados pelo Espírito Santo.
E aqui, irmãos, vale um comentário doutrinário. Nós somos batizados com o Espírito Santo, desde o momento que cremos no Senhor Jesus. Não há um outro batismo com o Espírito Santo que não esse. Não há uma segunda experiência com o Espírito Santo que não essa. Ele vos batizará com o Espírito Santo. João dizia. Está muito claro para nós. Embora nós não neguemos que precisamos constantemente buscar ser cheios do Espírito Santo. Mas não há uma segunda bênção só para aqueles que são os iniciados na fé, só para aqueles que são os mais espirituais e que têm alguns dons que são demonstrados, que eles então foram batizados uma segunda vez com o Espírito Santo. Isso não acontece, não é bíblico. A Bíblia mostra, nós somos batizados no momento que cremos. É assim que nós entendemos a palavra do Senhor. E João, então, testificava a respeito do Messias. E, a partir do verso 9, nós vamos ver algo muito interessante. Não somente as Escrituras testificando do Messias, não somente João falando de Jesus, mas agora algo interessante vai acontecer. Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O Pai e o Espírito testificam que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. As coisas estão acontecendo juntas aqui. O Filho está saindo da água depois de ser batizado. O Espírito desce em forma de pomba. E uma voz do céu diz: Este é o meu Filho, em quem tenho o meu prazer. A própria Trindade se une nesse momento. Nós, irmãos, esse conceito da Trindade é um conceito difícil de entender, de explicar como um Deus é ao mesmo tempo três pessoas distintas, com o mesmo poder, com a mesma glória, sendo um Deus, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Eles são distintos, porém ao mesmo tempo são um. Eu acho isso algo tão bonito, irmãos, tão bonito. Talvez seja por conta desse relacionamento na Trindade, que o relacionamento no casamento é assim também. Os dois se unem e se formam uma só carne. Veja como é. Como duas pessoas se tornam um. Veja o próprio exemplo da igreja. Nós somos membros de um único corpo, mas nós somos muitos. A Bíblia está cheia de exemplos que nos ajudam a entender um pouco de como é esse relacionamento da Trindade. Mas o fato aqui é que o Pai testifica e ele diz: Este é o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Não só as Escrituras testificam de Jesus, não só João testifica de Jesus, mas o Pai testifica de Jesus. Olha quantas evidências nós temos que esta história é verdadeira, de que essa história faz sentido. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que haveria de vir. Algo interessante no relacionamento do pai com o filho é que não há ciúmes entre o pai e o filho. Não há egoísmo entre o pai e o filho. O pai diz: Esse é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. O relacionamento na Trindade, irmãos, é a base para todos os nossos relacionamentos. Se nós não entendermos esse relacionamento da Trindade, nós não entenderemos como são os nossos relacionamentos.
no palco da história, não há briga de posição entre o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai não quer ser mais importante do que o Filho. O Filho não quer tomar o lugar do Pai. O Espírito não quer aparecer mais do que o Filho. Aliás, o Espírito Santo sempre está revelando o Filho. Veja como é tudo encaixado na história. Os três têm o mesmo poder, a mesma importância, a mesma glória, mas funções diferentes. O Pai envia o Filho. O Filho é quem morre na cruz, não o Pai. O Filho sobe aos céus e o Espírito Santo é enviado como Consolador. Os três estão em harmonia, trabalhando, e não há uma superioridade, um querendo ser maior do que o outro. Assim deve ser o relacionamento na igreja, irmãos. Todos nós somos um único corpo, com funções diferentes. O pastor não é maior do que o recepcionista. O recepcionista não é menor do que a pessoa que toca no louvor. Não existe isso na igreja, mas existem funções diferentes. Funções diferentes, assim como na própria Trindade. Funções diferentes. Fecho parênteses. As Escrituras testificam do Filho, João testificou do Filho, o próprio Deus Pai e o Espírito testificaram do Filho, mostrando que Ele é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Entendem? Se alguém não crê que Jesus é Deus, não dá para crer nas coisas que Ele fez. Se você não acredita que Ele é Deus, não faz sentido crer no restante das Escrituras. Não faz sentido crer na ressurreição. É impossível para o homem ressuscitar. Você já viu alguém ressuscitando? Eu já fui em muitos velórios, muitos enterros, irmãos. E todo velório e enterro eu tenho um pensamento. Eu penso assim: já imaginou se esse corpo se levanta? Mas por incrível que pareça, até hoje nenhum corpo se levantou. Não sei se você já teve essa experiência. Você já orou por um corpo morto? Olha, nunca orei também, confesso. Mas veja, não temos poder de ressuscitar, nem a nós mesmos, nem a outros. Mas Deus tem, porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Cristo é a base, é a sustentação de toda a nossa fé, irmãos. E esta é a mensagem que transforma as nossas vidas. Se as Escrituras testificam, se os profetas testificam, se o Pai e o Espírito testificam, você tem testificado que Jesus é o Filho de Deus? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A sua vida tem demonstrado essa verdade? Nós vivemos um tempo, irmãos, que as pessoas não estão interessadas em saber se Deus existe ou não. Muito dificilmente temos que provar a existência de Deus. Porque eu digo, Deus existe. E a pessoa vai dizer para mim, pode ser que para você Ele exista, tudo bem. Eu não acredito, mas se você acredita, tudo bem, ok, sem problema. Há um tempo atrás, uma verdade, duas verdades que se opunham uma à outra não poderiam caminhar juntas. São contraditórias. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Hoje não é mais assim. O pensamento moderno é, tudo bem, se você acredita que Ele existe, pode continuar, estamos em paz. Eu não acredito. A pergunta que o mundo faz para nós é, Deus existe? Ok. Me mostra na sua vida o que isso faz diferença. Essa é a grande pergunta. As pessoas não estão interessadas em provas lógicas, concretas a respeito se Deus existe ou não. Elas estão interessadas se isso faz diferença na vida delas. Essa é a pergunta.
Não adianta então simplesmente confessarmos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e a nossa vida não demonstrar isso. E as nossas ações não demonstrarem isso. E a maneira como nós organizamos a nossa vida não demonstrar isso. Não faz sentido então. Você tem testificado com a sua vida que Jesus é o Filho de Deus? Quando nós vemos o Sermão da Montanha, Jesus está falando as bem-aventuranças ali no início. E em seguida as bem-aventuranças ele vai dizer: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Por quê? Aqueles que não conhecem a Deus, vendo as suas boas obras, vão glorificar a Deus. As nossas obras testificam que Jesus é o Filho de Deus. Como tem sido o teu testemunho? João testemunhou. E, aliás, testemunhou com a própria vida, porque ele pregava o arrependimento. E aí, um dia ele se encontrou lá com Herodes, que era casado com a mulher do irmão, e falou que estava errado. E o que aconteceu? Depois de um tempo foi preso e foi morto. Testemunhou com a própria vida. Como tem sido o teu testemunho a respeito de Jesus? Lá na escola, eu tenho um triste testemunho. Me converti com 17 anos. Mas as pessoas achavam, e eu mesmo achava, que era crente desde os 12. Dos 12 aos 17, dei péssimo testemunho no colégio. Péssimo testemunho. Manchei o nome de Cristo. Afastei as pessoas da verdade do Evangelho. Porque não vivia testemunhando na minha vida que Cristo é o Filho de Deus. Talvez seja o seu caso. Você trabalha numa empresa há 10 anos. Ninguém sabe que você serve a Jesus ali. Você estuda com uma pessoa há 3 anos e nunca falou nem um assunto a respeito de Jesus. Talvez para alguém da sua família, que até sabe que você vem à igreja, mas você nunca testificou, você nunca conversou, você nunca demonstrou, através da sua história, o sentido do Evangelho na sua vida. Como tem estado o teu testemunho a respeito de Jesus? As Escrituras testemunham. João testificou. O Pai testificou. Mas muitas vezes nós temos que dizer: o crente atrapalhou. Muitas vezes atrapalhamos. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Como teve misericórdia de Marcos. Marcos também foi inconstante na sua caminhada. Em um momento ele estava servindo ao Senhor na viagem missionária e ele abandonou aquilo. Causou uma confusão terrível. As pessoas contavam com ele, ele os abandonou, a sua fé foi fraca. Mas Deus restaurou a vida de Marcos. Ele restaurou o testemunho de Marcos. Talvez seja o seu caso. Deus pode restaurar o teu testemunho. Como Marcos, você pode ser tido como alguém que de fato entendeu que Jesus é o Filho de Deus e é o Cristo. E é o Cristo. Uma última aplicação para nós nessa manhã. Talvez o seu caso seja diferente. Talvez você ainda não tenha sido convencido que Jesus é o Filho de Deus. Talvez você venha à igreja, você já conhece as canções, os cânticos, você sabe até algumas orações, você frequenta há muito tempo, mas você ainda não entendeu de verdade que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Se esse for o seu caso, renda-se a Jesus hoje. Dobre-se
os teus joelhos a Jesus. Ele é o Filho de Deus, enviado, que viveu perfeitamente, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus. E todo aquele que nele crê não morrerá eternamente, mas terá a vida eterna. Ele é o único caminho entre nós e Deus. Ninguém se chega ao Pai senão por Jesus. É o único caminho. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho. Se esse for o teu caso, eu rogo a você nesta manhã, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como Filho de Deus e o Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, obrigado porque temos nela segurança, direção para as nossas vidas. A nossa fé está fundamentada nela. Ela testifica do Senhor, ela nos dá segurança, ela nos dá direção, ela nos dá, Pai, certeza de que o Evangelho é a verdade, Deus. Nós te louvamos por isso, que essa palavra, Pai, fortaleça o coração dos meus irmãos e desperte aqueles que não te conhecem a crer no Senhor Jesus, Pai. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar mais um hino ao Senhor. Vamos ficar de pé para cantar esse último hino. Amém. Eu venho como estou.
aceita o pecador. Essa é a mensagem. É isso que nós devemos falar para Jesus. Aceita-nos, mesmo pecadores. Essa é a boa notícia. Vamos orar encerrando o nosso culto público, irmãos? Cheios de alegria porque o Senhor nos abençoou. Eu quero chamar aqui o seu Aderbal, orar para encerrar o nosso culto. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós temos o coração alegre, o coração, Senhor Deus, voltado para o Senhor, porque ouvimos a Tua palavra, a meditação dela. Ó Senhor, que o ensino ministrado nesta manhã seja de edificação espiritual para cada um de nós, seja também, Senhor, de salvação para aqueles que ainda não tiveram esta oportunidade de confirmar, de aceitar a Tua ação, a Tua ação, Senhor Deus, na vida de cada um, fazendo com que, ó Senhor Deus, sejamos alcançados a cada momento pela Tua graça. Amém. Agradecemos muito por esta manhã de culto. Prepara-nos agora para estudo em escola bíblica dominical. Abre os nossos corações, esteja com os Teus servos preparados, separados para o ensino da Tua palavra. É que nós te rogamos em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe a tua casa, tua família e o teu testemunho. Que essa semana a tua vida testifique de Jesus. E continue testificando de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o teu povo aqui, com todo o teu povo em toda a terra, hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Sentai-vos, irmãos. Nós vamos ter a nossa escola bíblica começando às 10h15. Então os irmãos estão todos convidados para continuarem aqui. Vai ter um pequeno intervalo, 10h15 a gente começa a nossa EBD.